Programa ADV Jus. Oferecimento Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Olá amigos, novamente juntos, iniciando um novo programa, um novo ADV Jus TV, feito com todo carinho e profissionalismo para você, você merece. Afinal de contas, você me acompanha sempre, nas redes sociais, no Face, no Instagram e também na TV RP Canal 9 da NET. Muito obrigado da companhia, da primorosa companhia. Você vai ver no ADV Jus TV de hoje, ADV Jus notícia importantíssima. ADV Jus é entrevista com a doutora Érica Risato. ADV especial com 2 participações: estante jurídica, marketing jurídico, vocabulário jurídico, momento divino. Tudo isso, muito mais agora aqui no ADV Jus. Fique aqui. Legal, iniciando o nosso ADV Jus TV de hoje. A gente começa sempre com uma notícia importante e a gente quer destacar para você esta novidade aqui, uma novidade que não é muito boa. Pode não acontecer, é bem verdade, mas essa possibilidade ela é latente. Decisões judiciais podem não surtir efeito, ocorrendo descumprimento por impossibilidade óbvias. As impossibilidades óbvias que eu me refiro é justamente em virtude do Covid, do infortúnio sanitário que vivemos. Às vezes o magistrado dá lá profissionalmente, na maior boa intenção, uma decisão, mas ela não vai poder, evidentemente, surtir uma eficácia. Por exemplo, no caso de entrega de um medicamento, se não houve insumo, não houve a fabricação do medicamento. Portanto, essa decisão fica prejudicada, fica realmente complicado, nem vai adiantar muito, aplicar uma pena de desobediência. Inclusive, o CNJ fez essa recomendação aos magistrados para se atentarem às consequências práticas das decisões judiciais diante da escassez justamente de insumos que eu me referi, recursos humanos, instalações e equipamentos. Vamos rezar para que tudo isso passe, Agora eu quero convidá-lo para você acompanhar uma interessante entrevista que fizemos online com a doutora Érica Risato. A doutora Érica, ela é especialista na área do direito empresarial e também compliance. Muito interessante a entrevista com a doutora Érica, confira. Doutora, para a gente dar um start assim, nós podemos afirmar aqui, que a melhor forma de resolver qualquer conflitos, é justamente a negociação, acho que sim, Doutor, olha, o senhor toca realmente num ponto que é de suma importância. Hoje em dia, quando nós falamos de conflito, a negociação é a base da solução do conflito, Não há solução de conflito se a gente não negociar. E aí, quando a gente trata do tema negociação, nós temos que lembrar que nós somos, por natureza, negociadores. Nós nascemos negociando. Porém, no decorrer da nossa existência, a gente vai deixando de lado algumas questões e querendo ser um pouco mais intransigente nas nossas opiniões, e a gente acaba falhando na questão da negociação. Sendo que, através da negociação, nós poderíamos resolver algumas questões que são pontuais de uma forma muito mais tranquila e menos estressante, o que seria fundamental nos dias de hoje. Sem dúvida. Doutora, agora é uma curiosidade, em que momento, da sua atuação profissional, você adotou esse vetor, e resolveu aplicá-lo aí na prática? Olha, assim uma tendência, eu acho que isso é muito importante. A partir de quando? Doutor, na verdade, foi desde o início da minha carreira jurídica. Eu já iniciei a minha carreira jurídica na área de negociação. Eu negociava ações indenizatórias de bancos. Eu comecei a minha carreira jurídica num escritório que fazia negociação de ações indenizatórias dos bancos e eu era responsável por essa negociação,
e depois eu Sim. entrei para o contencioso especificamente, mas eu nunca abandonei a ideia de que negociar era muito melhor do que a gente realmente partir para o contencioso, que demoraria tanto tempo para solucionar aquela demanda e com as partes tão insatisfeitas, porque durante todo o contencioso nós temos ali partes que estão conflituosas e com demandas que não são atendidas. Então, eu sempre imaginei que a negociação e o acordo entre as partes era um viés muito melhor, menos estressante e muito mais rentável, doutor. Sem dúvida nenhuma, é verdade. É um caminho, inclusive, sem volta, né, doutora Érica? É um caminho, assim, bastante promissor. Eu tenho a impressão que aquele cliente, a própria, eu estou falando um cliente, inclusive, de pessoa jurídica, né, que ele consegue trilhar esse caminho e tem um êxito, evidentemente, que as próximas decisões, elas vão, sem dúvida, migrar também para esse caminho. Eu concordo, doutor. Hoje nós vemos uma tendência da advocacia partindo para a área colaborativa, né? Uma advocacia colaborativa, onde nós, ao invés de judicializarmos todas as questões que demandam muito tempo, muito desgaste emocional das partes, muito dispêndio financeiro, a advocacia colaborativa ela vem para realmente tentar ajudar as partes a entrar num acordo, ajudar a que essas partes tenham uma satisfação, porque muitas vezes o que acontece é que na judicialização, após a decisão final, né, uma das partes ainda se sente injustiçada, ainda se Sim, sente verdade. menosprezada, e no acordo, muitas vezes você consegue ali fazer uma satisfação de ambas das partes, né, e a gente tem uma solução mais amigável no que a gente chama na negociação do ganha-ganha. Certo, importantíssimo, né? Doutor, agora eu quero falar a respeito da abordagem, né, para tentativa de resolução de um conflito, né? Ele é específico assim, para cada caso é um caso, com cada caso é um tipo de abordagem, ou isso pode ser feito de uma maneira genérica? O que a senhora me diz? Muito boa pergunta, doutor. Na verdade, é assim: o que eu acredito, e foi o que eu construí durante os anos da minha atuação, é que existem realmente técnicas de negociação básicas para a gente aplicar durante uma negociação onde está havendo esse conflito, né? Mas eu consegui identificar durante a minha atuação que existem posições para nós aplicarmos essas técnicas. Então, nós temos técnicas de início de contato, então as técnicas de acionamento, né? Como que nós vamos fazer as primeiras abordagens com esse inadimplente, depois as técnicas de engajamento, onde nós vamos nos conectar com esse inadimplente para a gente entender os reais motivos, os reais interesses dele na construção dessa inadimplência, por que ele se tornou inadimplente, por que ele deixou de pagar os valores contratados. E depois a gente parte para técnicas de convencimento, para a gente persuadir realmente essa pessoa e fazer com que ele entenda que o pagamento daquele débito é uma prioridade, e depois a gente parte para técnicas de fechamento, que nessas técnicas nós aplicamos para que ele tenha um comprometimento no pagamento, não só em fechar o acordo, porque muitas vezes a pessoa fecha o acordo, mas não cumpre com o acordo, né? Então, essas técnicas de fechamento, elas são utilizadas para que aquele inadimplente crie um comprometimento de que ele precisa realmente saldar aquele débito. Então, assim, são várias técnicas, mas que elas devem ser pontualmente colocadas para que, ao final, nós consigamos o objetivo dessa negociação, que é o efetivo pagamento. Certo, é isso mesmo. Doutor, e dá sim para ter um parâmetro, né, com o nível desse comprometimento em percentagem, se realmente ele é satisfatório, doutor?
Então, doutor, o que que a gente consegue acompanhar, né? Principalmente pelas empresas onde eu dou os cursos, ministro as técnicas e depois a gente faz a filtragem dos dados após a aplicação dessas técnicas. O que a gente percebe, doutor, é que nós temos um percentual de inadimplentes que são inadimplentes que a gente chama de ocasionais, que são aqueles que, por lapso, realmente acabou esquecendo, né, de pagar eventual valor para a empresa, e aí com algumas ferramentas de automação, e aí eu queria deixar aqui um parênteses um pouco enfático, de que quando nós falamos de cobrança humanizada, nós não estamos falando de não utilização de ferramentas de automação. Nós precisamos, hoje em dia, ganhar alcance e agilidade nessas negociações. Então, é fundamental que nós tenhamos aí mecanismos de automação dessa negociação. Porém, a negociação em si, aí ela é feita por uma pessoa, porque somente uma pessoa tem capacidade de aplicar essas técnicas tão minuciosamente com o objetivo que a gente pretende, tá? E aí, então, o que a gente percebe? Que nós temos esse percentual de pessoas aí que são esses devedores ocasionais que se esqueceram do pagamento. Nós temos os tipos de devedores que são chamados devedores crônicos, que são pessoas que atrasam com uma faixa de dias, né, um pouco constante. Então, você vê que ele está sempre ali trabalhando no limite do seu orçamento. Então, a gente também tem que trabalhar com esse tipo de inadimplente. E nós temos também os devedores negligentes, que são aquelas pessoas que realmente se descontrolam financeiramente. No final da ponta, nós temos um chamado devedor, que é o mal pagador mesmo, que é aquele que já compra com a intenção de não pagar, né? Mas para essa faixa do meio, que são os devedores crônicos e negligentes, que é a grande maioria dos inadimplentes, o que a gente vê é que a taxa de retorno da aplicação dessas técnicas chega a 85%, doutor. Ótimo, então, e isso é um excelente índice, e a gente consegue comprovar isso por meio da filtragem desses dados, né? Então, a empresa que nunca trabalhou com essas técnicas ou que trabalhava com técnicas aleatórias, ela começa a trabalhar com esse passo a passo e, ao final, a gente consegue ver essa recuperação, que é magnífica, de 85% desses devedores que estão ali naquela faixa de crônicos e negligentes. Que bom, né, doutor? Doutor, agora nós estamos vivendo um momento infeliz, né? Estou me referindo justamente a esse infortúnio sanitário, né? E dá para perceber, é perceptível, assim, um aumento, né, no descumprimento das obrigações. Isso, se a gente traçar por um parâmetro de normalidade, lá para trás, 1 ano e meio atrás, com relação agora, a senhora sente, sim, é bem visível um aumento desse tipo de implicação, doutora? Doutor, os dados que nós temos, principalmente do ano de 2020, eles não são muito realistas com relação à situação que o Brasil se encontra da inadimplência. Por que que eles não são dados muito realistas? Porque os dados, eles levaram em consideração um número de devedores, por exemplo, que recebeu o auxílio emergencial e que, por algum motivo, para não viver com inseguranças do mercado que estavam crescentes, acabaram pagando algumas dívidas. Então, esse auxílio emergencial, que não é um valor corriqueiro que as pessoas têm realmente de aporte, eles acabaram pagando algumas dívidas. Outra questão também é com relação a legislação que impediu que as empresas negativassem os nomes dos devedores inadimplentes durante um período em 2020 e também agora no início de 2021. Com isso, a gente não tem dados que são realistas com a situação da inadimplência do Brasil. Mas se nós fizermos uma média dos últimos 3 anos, e aí levando em consideração essa situação drástica, nós podemos dizer
que 80%, até um pouco mais, eu estou sendo bem comedida nesse percentual, 80% da população brasileira está endividada. Só que aí nós entramos numa questão de que endividamento não quer dizer inadimplência. O endividamento são as pessoas que realmente compram a prazo, né? E a inadimplência são as pessoas que deixam de pagar as parcelas. Então, o endividamento da população chegou a uma faixa de 80% e a inadimplência está batendo a casa dos 65%, doutor. Legal, reitero aqui meu agradecimento à participação da doutora Érica, minha colega advogada. Muito obrigado. Momento daquele relax aqui no ADV Jus TV, nós vamos fazer um ligeiro intervalo. Voltamos já já, aguarde por favor. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ourpet, o app animal. Baixe já ou acesse ourpet.com.br e surpreenda-se. Ok, voltamos então com o segundo bloco do ADV Jus de hoje. O destaque é para o ADV especial. Vamos falar de administração e tecnologia jurídica com o Dr. Rafael Barioni. Confira. Olá, amigos do ADV Jus. Dentro da administração e tecnologia jurídica, hoje falarei sobre administração e tecnologia pós-pandemia. Hoje, ouso tentar traçar alguns pontos, positivos ou não, do que deve permanecer pós-pandemia. É dramático, porém é verdadeiro. Os escritórios físicos vão fechar com um percentual muito alto. Escritórios que não investem em pelo menos 15% em novas tecnologias irão desaparecer. Sim, a empresa tradicional chegou ao fim. E as grandes corporações serão sempre lembradas como enormes mamutes em extinção. Tudo que é repetitivo será substituído por tecnologia disruptiva. Vamos continuar a trabalhar online a partir de nossas casas cada vez mais adaptadas. Vamos continuar participando de reuniões em lugares cada vez mais diferentes. Sim, a regra geral será pelas chamadas de vídeo. Congressos e palestras nunca mais voltarão a ser como eram antes, ou seja, serão sempre que possível realizadas de modo virtual. A produtividade não depende mais de alguém que está à sua frente. Agora tudo é por meio de câmeras, plataformas que ajudam a medir resultados de entregas, KPIs, dashboards e BIs passam a fazer parte do cotidiano. A forma de contratação está sendo repensada. Não haverá diferença entre contratar pessoas local ou estrangeira. Hoje somos todos globais. O tratamento de dados pessoais ganha destaque e muda regras de negócios. Ou seja, novos modelos de informações e notícias com mais transparência ajudarão a disponibilizar conteúdo sem fake news. Isso porque, cansadas de tanta informação falsa, as pessoas evitarão os profissionais aventureiros, dando preferência, sim, para alguns seletos provedores de informação especializada. Atender ao tradicional jargão de que o advogado nunca para de estudar e se aperfeiçoar não será mais um desafio, já que, a partir de agora, o sistema de ensino se torna híbrido, ou seja, cada um pode o que precisar, on ou offline, presencial ou remotamente. Prefiro ver tudo de modo positivo, no sentido de que grandes oportunidades estão surgindo a cada instante. E a inovação e a tecnologia são a base dessa nova realidade. Chegou a hora de repensar seus objetivos pessoais, de trabalho, saúde, dinheiro e espirituais.
Enfim, parafraseando a doutora Marta Gabriel, para não ser substituído por um robô, não seja um robô. Em breve voltaremos com mais administração e tecnologia jurídica. Até lá. Muito obrigado, doutor Rafael Barioni. Chegou a hora de você testar seu conhecimento, vocabulário jurídico. Você sabe o que quer dizer evicção? Eu vou dar a resposta ainda no finalzinho deste programa. Eu tenho certeza que você sabe, você que é advogado, às vezes alguns colegas já se esqueceram. A gente vai refrescar a memória já, logo mais, no finalzinho do ADVJus TV de hoje. Agora nós vamos falar novamente para você de um tema que muita gente gosta, é a nossa estante jurídica do ADVJus. Veja aí. A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: A evolução do direito comercial brasileiro. A evolução do direito comercial brasileiro da mercância ao mercado. Autoria Paula Forgione. A obra já está na 5ª edição. Editora Revista dos Tribunais. É mais uma obra para você retirar da estante e conferi-la. Seguimos com o nosso programa, agora mais um ADV especial, Direito Ambiental, com o doutor Fabrício Martins Pereira. Ele é o representante da matéria Direito Ambiental. Veja aí. Olá, amigos do ADVJus Especial. Hoje, no nosso Direito Ambiental, vamos falar um pouquinho a respeito da supremacia do direito ambiental sobre o direito de propriedade. Eu trago aqui um caso prático para que os colegas consigam visualizar, porque na verdade hoje nós não traremos um desfecho a respeito da matéria. Nós traremos, na verdade, uma grande indagação. Se o colega for procurado para dar uma assessoria, por exemplo, na aquisição de uma propriedade imóvel rural, evidentemente o colega vai analisar todos os elementos ambientalmente protegidos, além de verificar se existe algum passivo, para poder dizer ao cliente se aquela propriedade que ele pretende adquirir possui toda a regularização ambientalmente exigida pelos órgãos ambientais. Muito bem. É fácil analisarmos quando verificamos de primeira face todos os elementos ambientalmente protegidos, preservados. Mas existem algumas situações pouco previsíveis. Imagine uma situação onde você analisou apenas o perímetro da propriedade que foi dado a você analisar sobre vulnerabilidades ambientais, porém a propriedade vizinha possua, por exemplo, uma nascente de rio, um olho d'água a 10 metros da sua cerca, da cerca da propriedade que o seu cliente pretende adquirir. Ora, o Código Ambiental prevê a instituição de uma APP, de uma área de preservação permanente, com a recomposição arbórea, no perímetro de 50 metros de diâmetro para proteger essa nascente de rio. Se está a 10 metros esse olho d'água da cerca da propriedade que seu cliente pretende adquirir, veja bem que esse olho d'água não está dentro da propriedade, mas o órgão ambiental pode exigir, quando você for fazer a regularização ambiental dessa propriedade, que você obedeça esse raio de 50 metros de diâmetro desta APP. O que fazer neste caso? Este proprietário novo, seu cliente, tem a obrigação legal de compor essa mata ciliar ao entorno desta nascente de rio ou não, porque a nascente não está dentro da propriedade dela. Então hoje, amigos, não tem uma resposta, hoje tem uma indagação para nós refletirmos a respeito. Eu tenho o direito de propriedade, mas eu tenho a supremacia do interesse do meio ambiente. Até o próximo ADVJus. Forte abraço a todos. Ok, muito obrigado, doutor Fabrício.
Chegamos agora no momento azul aqui do programa, do ADV Jus TV. É o momento do marketing jurídico, né? Como viver sem marketing jurídico? Impossível. Separamos aí, a semana passada a gente já falou um pouquinho a respeito desses 3 temas aqui, ó. Praticar o endomarketing, que é aquele feito dentro, né? Dentro do escritório. O escritório juntamente com os seus associados, com seus prestadores de serviço. Aquele endomarketing é muito importante que todo mundo tenha aí um engajamento, né? Todo mundo navegue na mesma direção. Disponibilizar conteúdos específicos em podcast e vídeo. Isso aqui é muito importante porque precisa ter conteúdo, precisa ter qualidade mesmo, porque um vídeo mal elaborado, um vídeo mal postado, ele trabalha contra. E também é muito interessante, está muito em alta o vídeo curto. O vídeo curto, ele realmente chama atenção. As pessoas hoje, todo mundo com aquele tempinho exíguo, um vídeo curto realmente ele traz tudo de bom para você. O pessoal da Top Video faz aqui realmente um destaque especial, principalmente nessa seara de vídeos curtos. É aqui com o pessoal da Top Video, nos canais do advjus.net, você tem aí toda a sua disposição, a sua disponibilidade para que você faça o seu marketing. Apareça, seja lembrado, venha para o ADV Especial. Agora chegou aquele momentinho da gente falar um pouquinho a respeito daquela indagação que eu fiz. Você se lembra o que é evicção? Olha só o que é evicção. É a perda total ou parcial de uma coisa em consequência da reivindicação judicial promovida pelo verdadeiro dono ou possuidor. Você se lembrava? Agora sim, aquele momento bem relax aqui do nosso programa. É o momento divino. Na sequência, a finalização do nosso ADV Jus TV de hoje. Veja aí. Vinho Louis de Bosca Pinot Noir é um vinho tinto de cor rubi. O seu olfato é de cerejas com morangos e um toque floral de menta e especiarias. Paladar de morangos em calda e geleia de frutas vermelhas com uma leve pimentinha. Uva Pinot Noir. Ele é produzido por Louis de Bosca, Mendoza, Argentina. Na sua harmonização vai muito bem com aves grelhadas ou assadas e uma ampla gama de pratos vegetarianos. Uma delícia! Experimentem! Tchim, tchim! Ok, chegamos no finalzinho de mais um programa, de mais um ADV Jus TV. Faço aqui um parênteses para desejar-lhe uma ótima Páscoa. Esperamos realmente que daqui para frente as coisas comecem a ser mais fáceis para todos nós. ADV Jus, tô ligado, ADV Especial, apareça, venha fazer parte você também. Para que você apareça, é só você ser lembrado. Um super abraço, até o próximo programa. Valeu! Programa ADV Jus. Oferecimento Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 32347544.